E agora a gente vai receber Fabiano Carneiro, coordenador de dança da Funarte e membro da comissão de seleção do edital intercâmbio do Ministério da Cultura, acumula experiência de 23 anos dedicado à cultura no setor de público. No âmbito acadêmico, foi tutor junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, no curso de formação de gestores públicos e agentes culturais, e é muito meu amigo, e é um prazer estar com ele no mesmo palco. Vamos lá. Toca a ficha. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte: a gente, no primeiro momento, né, nossos espaços e nossos públicos, queria muito que vocês pudessem jogar comigo, anotando todas as dúvidas que vocês tiverem, para que depois eu possa esmiuçar cada vez mais os assuntos que a gente vai debater aqui, porque temos muitas informações para poder estar falando. Ignite, para mim, é uma experiência muito nova, estou um pouco tenso. Falando institucionalmente, né, é difícil, às vezes, também sair na desvantagem. Os colegas apresentaram aqui do ponto de vista artístico, então não tem como dissociar o Fabiano da instituição, da Funarte. Então, eu vou apresentar algumas coisas que são específicas para a nossa área. A gente fala sobre quem é o Fabiano. Eu procurei trilhar essa carreira dentro da minha especialização em gestão e políticas culturais. Trabalho há 25 anos na gestão pública, 9 anos na Funarte, na coordenação de dança, e um apaixonado pelo que eu faço, né? Procuro fazer da melhor forma possível. O que é a Funarte? Dentro desses 9 anos, eu costumo dizer que as pessoas não conhecem o papel da Funarte, né? O que é a Fundação Nacional de Artes? E isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, de poder estar nos lugares falando como é a Funarte, como essa instituição pode estar correlacionada, né? Ela tem um papel importante. Nós temos a área de circo, dança, teatro, música e artes visuais. É importante que as pessoas saibam que a Fundação Nacional de Artes é o braço direito do Ministério da Cultura na questão da realização e da política de fomento do governo federal. Né? Ainda existe eu costumo viajar muito pelo Brasil e às vezes as pessoas não sabem quais são essas metas da Funarte. Promover o incentivo, a produção, capacitação dos artistas, do modo geral, preservar a memória da cultura no país e promover a formação de público das artes, né? É muito interessante porque, às vezes, as pessoas acham que a Funarte está completamente dissociada disso, né? E não, a gente está muito próximo. Nós temos espaços no Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais e São Paulo. E é muito importante também que a gente tenha espaços específicos para a área da dança. É uma batalha que a gente tem contínua, né? Porque não adianta a gente falar em espaços e não ter o local, o teatro. Então, quando a gente fala nossos espaços e nosso público, a Funarte tem um papel muito importante nesse sentido. E o teatro físico, a gente tem um problema no Brasil como um todo, né, do que esses espaços que a gente tem voltado exclusivamente para a área da dança. O Teatro Cacilda Becker é um dos nossos teatros, que tem lá na cidade do Rio de Janeiro. Eu vivi uma coisa, agora vão passar aí as lâminas dos espaços da Funarte, até para que vocês tenham uma noção real do que são esses espaços físicos, né? No ano de 2014, em função do incêndio que aconteceu em Santa Maria, nós tivemos, somente na cidade do Rio de Janeiro, 44 espaços fechados, porque não ofereciam condições para que as pessoas pudessem trabalhar nesses espaços. Questões de segurança, questão de manutenção, que é um grande problema que a gente enfrenta nacionalmente, né? A manutenção desses espaços físicos. E a instituição Funarte tem como missão a gente poder também aprimorar esses espaços para que a gente tenha condições de trabalho, né? O Galpão 3, na Funarte Belo Horizonte, a gente vem trabalhando cada vez mais para que a dança esteja inserida dentro desse contexto. Sala René Gumiel, em São Paulo, é um espaço que tem uma periferia, ele é voltado ali, tem uma zona de Cracolândia, então a gente procura ter uma manutenção constante do espaço, estando dialogando com a dança. Bom, então, nesse sentido, a gente criou também algumas políticas públicas para que esses espaços estejam ocupados. O primeiro foi uma ocupação, um edital,
que acaba sendo um fomento, né, para a dança nesses lugares, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a segunda proposta seria uma ocupação cena aberta, para que as pessoas que estivessem ocupando esses espaços, eles possam ter uma bilheteria. É interessante que dentro da ocupação a gente programou, teve uma programação voltada para diferentes regiões do Brasil, né, fortalecendo a questão das oficinas, os debates, as residências artísticas e os espetáculos, tanto na área adulta quanto no infantil. E a outra forma que nós tivemos é o Cena Aberta, através de atividades de formação voltada para o público em geral, alguns grupos, mostras, seminários. 90% dessa bilheteria ficava para o proponente e está sendo muito interessante porque a gente tem uma programação contínua, de quarta a domingo, dentro desses nossos espaços. Falando propriamente de público, né, existe sempre aquele questionamento, mas a dança não traz público. Dentro da instituição, para nós defendermos ter um espaço voltado para a dança nesses lugares, acaba sendo uma guerra, quase que diária, né? O teatro, muitas vezes, vem lá e ele quer programar os nossos espaços. E o público, ele vem através de um trabalho continuado, né? O Cacilda Becker é um case que eu costumo ressaltar, porque é um teatro que fica, um teatro de bairro, voltado para uma programação artística do bairro, no fundo de uma galeria, e que se nós não tivéssemos alguma programação envolvendo esse entorno, nós ficaríamos ali com um teatro totalmente dissociado daquela realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que temos muitas dificuldades. Inclusive, tivemos alguns questionamentos na última gestão da própria Funarte, se é papel da Funarte manter esses espaços vivos, né? Ter os espaços enquanto instituição. Eu sou um defensor disso. Eu acho que é papel, sim, da entidade pública manter esses espaços. As dificuldades são o alto custo de manutenção e uma bilheteria instável, né? Quais as possibilidades a partir daí? Uma verba voltada para uma programação específica, uma manutenção permanente. E, por último, queria encerrar deixando meu contato. Eu sei que a instituição é feita de pessoas, mas, às vezes, as pessoas dizem, pô, eu vou lá, eu entro em contato, mas não é o Fabiano. Eu faço questão de dizer, não, os contatos estão aí para que a gente possa trocar. Acredito muito no modelo de gestão in loco, né? Estando aqui, dialogando e me colocando à disposição. Obrigado mais uma vez.